A equipe do Canal Empreender veio até São Paulo para mostrar aos empreendedores que viram na água uma oportunidade de negócio. Esse é o programa Na Onda na Água. Vamos juntos para mais uma edição. Com as novas práticas de consumo racional da água, oportunidades surgem como investimentos para novos negócios. E é aí que muitos empreendedores têm apostado no reuso da água como forma de evitar a escassez desse bem tão natural. É o caso do Sérgio Cochin, ele que é proprietário da Reuságua. Sérgio, seja muito bem-vindo ao programa Na Onda do Canal Empreender. Muito obrigado. Quais os benefícios? Eu começo essa entrevista com você perguntando quais os benefícios do reuso da água. A gente pode pensar em sustentabilidade, que, como você falou, é o início de tudo. Realmente hoje ela é muito incentivada. Na cidade de São Paulo, nos prédios novos, ela já é praticamente obrigatória, ou a maioria dos prédios está fazendo. E realmente sustentabilidade hoje em dia não tem nem mais discussão. Agora, aliado à sustentabilidade, você tem uma vantagem econômica, você tem economia, porque cada litro que você usar de água e de chuva é um litro a menos que você está comprando da sua concessionária. Eu acho que é por aí. Sérgio, como é que surgiu essa ideia de você fazer esse tratamento com a água? Como é que foi que surgiu? Você simplesmente parou um dia, eu quero oferecer água a um custo mais baixo, seja para uma indústria, seja para a população. Como é que foi que surgiu isso aí? De uns tempos para cá, muitos prédios, quando são construídos, tiram certificação, como a certificação Aqua, a certificação LEED. E esse ponto, que é aproveitamento de água, é um ponto obrigatório. Então, já existia no mercado alguns equipamentos. Eu cheguei a trabalhar numa empresa que fazia isso, mas eu percebia certos problemas, certas carências. Os equipamentos eram grandes, pesados, complicados e exigiam uma manutenção. Então, a nossa ideia inicial foi como inventar um equipamento que fizesse tudo que o equipamento, vamos chamar assim, convencional fizesse, por um preço melhor e com uma qualidade melhor, sem precisar pagar uma manutenção mensal, que o próprio cliente, o próprio usuário, pudesse fazer essa manutenção. Foi essa ideia que foi sendo desenvolvida, foi feito um projeto, foi feito um protótipo, nós passamos praticamente um ano ensaiando e até chegar num produto final. Agora, com certeza, né, Sérgio, para que essa ideia saísse do papel, ela de fato fosse colocada em prática, você acaba que depende de outros empreendedores, digamos assim, né, de fornecedores para que tudo isso aqui possa acontecer, né? Sem dúvida. O que nós fazemos aqui é uma integração. Todos os nossos materiais que vocês vão conhecer aí são de vários fornecedores. Então são vários fornecedores, alguns sob encomenda, que fazem peças para nós e aqui a gente integra tudo fazendo o equipamento. Por exemplo, eu sou dono de uma indústria, de um hospital ou de uma rede de shopping centers na cidade. Como é que eu faço essa conta? Se de fato vale a pena eu utilizar dessa água que é reutilizável, né? Então, você vai fazer a seguinte conta. Primeiro você vai dimensionar quanto de água você vai reservar. Às vezes o teu principal problema é espaço. Você queria reservar 20 mil, mas você só tem espaço para 10. Principalmente em prédios já prontos, o grande problema geralmente é espaço. Tá certo? Então você vai dimensionar essa caixa. Essa caixa é dimensionada como? Pelo teu uso. Você vai falar assim, eu rego o jardim 2 vezes por semana, gasto X litros. Eu lavo o piso uma vez a cada 15 dias, gasto Y litros. Você faz uma conta quanto você vai gastar por mês e tenta ter uma reserva proporcional a isso. Quanto à área de telhado necessária para encher essa caixa, eu poderia falar muito sobre pluviosidade, etc., mas aqui em São Paulo, e acho que servindo para vários estados, cada 100 metros quadrados de telhado, você encheria na média dos meses, porque tem mês que chove muito, mês que chove pouco, na média dos meses você encheria 10 mil litros. Então, 100 metros, 10 mil litros. Se você tiver 20 mil litros de reserva, então você vai procurar ter uma área de contribuição de telhado de 200 metros. Pelo menos, ter a mais nunca é problema. Ter a menos, você nunca vai conseguir encher a caixa.
Ou terá menos, né, Sérgio? Pode ser também que eu não consiga utilizar essa água reaproveitada da chuva durante todo o ano, né, digamos assim, né? Sim, a pluviosidade varia muito. Aqui no sul, você tem janeiro, fevereiro e março, outubro, novembro e dezembro, e geralmente vai dar o dobro dessa conta. Nos outros meses, principalmente agosto, é o mês de baixa, você vai ter metade, 3/4 desse volume. E é um negócio, né, Sérgio, que gera oportunidades, né? Porque você, quando você acaba trazendo essa iniciativa, né, para dentro do negócio, você depende do cara que vai instalar a caixa, né? Esse vai depender de um eletricista, né? É um modelo de negócio que acaba movimentando toda uma cadeia produtiva, né? Eu tenho dois tipos de cliente. A construtora, que ela simplesmente compra o equipamento e ela está lá numa obra e ela já interliga, põe na tomada e põe para funcionar. A gente faz o startup, que é aquela ligação inicial, junto, para explicar, etc. Então as construtoras pedem somente o equipamento. Prédios já existentes, geralmente a gente precisa ir lá, estudar o projeto do prédio, ver qual coluna de água pluvial eu posso desviar para o meu sistema, como eu vou fazer essa tubulação chegar nas torneiras que o cliente deseja. Então, realmente, tem uma parte grande no prédio, quando o prédio já existe. Qual é a preocupação que o empreendedor que investe nesse modelo de negócio ele deve se atentar? Principalmente com as leis brasileiras, né? Com a legislação brasileira com relação à água. Então, para falar de aproveitamento de água de chuva, a gente precisa começar falando da norma brasileira. A norma brasileira que rege a água de chuva é NB 15527. O que é importante saber dessa norma? Primeiro, que a água, não importa que tratamento você dê, essa água sempre será considerada não potável. A gente sabe que tem lugares de carência no Brasil que aproveitam a água de chuva para beber, para tomar banho, para cozinhar, mas são regiões de carência. A norma é bem clara dizer que essa água sempre deve ser destinada a fins não potáveis. O que mais a norma fala de importante? Que você nunca pode misturar essas águas, fazer o que se chama conexão cruzada. Ou seja, a tubulação de água da concessionária, que geralmente é pintada de verde nos prédios, nunca pode encontrar essa tubulação lilás, que é a cor da água de reuso, em nenhum ponto. Se você tem uma torneira, ou ela é de água potável, não pode ter as duas águas se misturando, porque você poderia ter um problema de contaminação. Que água a norma diz que você deve usar? Ela diz a água proveniente de telhados, coberturas, onde não haja circulação de pessoas, veículos ou animais. O que a norma está falando? Que você não pode pegar água que já caiu no chão. Porque se você pega água de terraços, varandas dos apartamentos, que às vezes a coluna... Por isso que eu falei que tem que estudar o projeto do prédio. Você pega uma água, o sujeito lavou lá o terraço dele com sabão. Você vai regar o teu jardim, vai matar o jardim. Fora que essa água que caiu no chão, por exemplo, nos ralos do térreo, ela vem arrastando muitas bactérias, muita matéria orgânica. Essa água vai ficar guardada numa caixa, que é a nossa caixa de reserva de chuva, ela vai dar mau cheiro, em 2, 3 dias ela já está com mau cheiro. Então a norma é muito clara, a água proveniente de telhados, coberturas, onde não há circulação de pessoas, veículos e animais. Que mais que a norma fala? Ela cita, num item 4.1.7, ela cita quais os usos permitidos para essa água. Então não dá para listar todos, nesse item está listado descarga de vasos sanitários, lavagem de piso, lavagem de veículos, reserva de incêndio, chafarizes e lagos e uso para regar, para uso ornamental de jardins, etc. Então esses são os usos permitidos. Tem reserva de incêndio também, quando a reserva de uma indústria, que a reserva de incêndio é separado. Fora esses usos, você pode, a norma dá a liberdade de você fazer outros usos, desde que tenha um profissional que indique, fala, olha, eu vou usar para lavar bicicleta. Pode, você pode lavar veículo, pode lavar bicicleta, mas às vezes ele vai usar num equipamento, então tem que ter um profissional que diga, olha, pode usar para esse fim, né? Mas foi listado na norma esses usos mais comuns, como possíveis. Normalmente, a maior parte é lavagem de veículos, lavagem de pisos e rega de jardins.
falei da norma, que ela fala que água pode ser usada, que fins ela pode ter, mas a norma vai te dizer que o que você deve fazer para aproveitar uma água de chuva? Você deve filtrar e higienizar. Basicamente a norma diz isso. Filtrar, a norma não diz qual é a qualidade, o tipo de filtragem que você pode fazer. Depende do uso que você vai ter. O nosso tem dupla filtragem. Pode ser que outros tenham uma filtragem mais simples, não sei. Higienizar. Higienizar a água pode ser o cloro, pode ser ozônio, pode ser luz ultravioleta. O mais barato, o mais simples é o cloro, que é o nosso clorador aqui de pastilha, né? E toda essa preocupação com o reuso da água da chuva acontece exatamente aqui. Esse sistema de tratamento de água e mapeamento é feito por meio desse equipamento aqui, chamado de gabinete. E para explicar um pouquinho melhor dessa produção, de como esse sistema funciona, a gente está aqui com o Orlando Zungolo, ele que é o tecnólogo responsável pela criação desse cara aqui. É isso, né, Orlando? É isso. Enfim, esse equipamento recebe a água, filtra a água, ou seja, retira impurezas, retira materiais sólidos, retira tudo que ocorra no meio do caminho, no armazenamento. Daí ele bombeia e passa por um clorador que, por sua vez, limpa a água, né? E vai para as torneiras de destino, para onde seria reusado. Reusado não, para onde seria usado. Ou seja, uma proposta que parece ser simples, mas que tem uma efetividade super positiva, né? É tão simples que acaba judiando da gente, porque na hora que você vai desenvolver, você começa a se deparar por falta de material adequado, então você precisa correr atrás. Todo esse tempo custa tempo, custa dinheiro e você tem que ter uma criatividade. É simples, porém precisa fazer acontecer. Nós temos componentes aqui que são importados e eram importados e hoje foram nacionalizados por nós. Então, outras pessoas não têm esse acesso porque nós tivemos que fazer. Essa é a dificuldade do pioneirismo. Onde você entra, você precisa fazer acontecer. É um equipamento que, vamos lá, leva-se quanto tempo para ficar pronto? Porque aqui você depende de várias mãos de obra, né? Só que nós não temos algum estoque regulador, ou seja, nós não podemos sair hoje. Nós conseguimos fazer um equipamento desse num dia, porém você tem que ter subconjuntos já em prateleiras prontos para montar. Existem poucas variações. Depende de uma bomba mais forte, uma bomba especial. Quanto à filtragem, toda a nossa filtragem nós escolhemos os filtros que atendem maior gama no mercado. E a limpeza, a cloração também não é a nossa maior dificuldade. Mas sim, num projeto que você precisa chegar, existem prédios de 3 andares e prédios de 20, 25 andares. Isso nasce já no projeto, já depende de cada caso. E é a variação que nós precisamos ter. Ou seja, daqui ele é feito e daqui ele sai e é levado para fazer todo esse trabalho. Ele é transportado e instalado no lugar que, por sua vez, já ocorreu toda uma instalação lá. E a Reuságua, ela faz somente, às vezes, a entrega do equipamento, a construtora já fez no seu projeto, está construindo um prédio, ela já fez toda aquilo que precisava, a estrutura que precisava, nós vamos lá, fazemos a regulagem que é necessária, fazemos um startup explicando como vai funcionar para as pessoas que são as responsáveis, que serão as responsáveis. Muitas vezes voltamos lá já quando o prédio já está com moradores, essas coisas. Mas isso é natural, é normal. Falando em tecnologia, Orlando, inovação e tecnologia, é claro, também estão presentes aqui, né? Estão.
Nós temos aqui sistema de segurança. Por exemplo, esse equipamento ele não está conectado numa rede de água. Então vai faltar água. Imagine que você está com pouca água no reservatório, ou acabando essa água. Você liga o equipamento, ele inicia o funcionamento dele. Mas o equipamento já percebeu que não tem água. Ele vai desligar sozinho. Automaticamente. Isso se chama inovação. É inovação. Existe outros recursos, tá vendo? Ele já desligou, ele entrou em emergência e não funcionou, porque senão vai ficar funcionando, gastando energia sem ter. Outra coisa é que quando você liga esse equipamento, ele faz uma leitura da rede de água. Então você tem uma torneira, ele está desligado. Ninguém está usando água, ele está desligado. A partir do momento que você abrir uma torneira, ele liga sozinho. Então, tudo foi pensando em não gastar, não só jogar água fora, mas também não gastar energia e proporcionar segurança para o usuário. Só para a gente exemplificar, Orlando, eu tenho 10 mil litros de água captada da chuva. Em quanto tempo esse equipamento aqui vai fazer o aproveitamento dessa água para que ela possa ser utilizada? É imediato. É imediato? É imediato. É tudo por passagem. Ele faz todo o trabalho dele de passagem. Então ele filtra, clora e bombeia a água para onde for, mas na hora. Isso é feito na hora. É retirado as impurezas nos filtros e clorado na passagem da água. O programa Na Onda segue mostrando as histórias de empreendedores que investem no mundo da água. A seguir, vamos conhecer o negócio de um casal que apostou na prática do mergulho e atividades aquáticas. O programa Na Onda volta já! Lá de Cotia, no interior aqui do estado de São Paulo, a gente está agora na capital paulista, aqui em São Paulo, né? Para conhecer outros empreendimentos, outros empreendedores que veem na água, né? Esse bem tão precioso, esse recurso natural tão valioso, uma oportunidade de negócio. É o caso do Maurício Mendes, ele que é empreendedor aqui do Espaço Mergulho e que viu na água uma oportunidade de negócio, de gerar emprego e renda para milhares de pessoas. E tudo começou no quintal de casa, ou melhor, na varanda de casa. Foi isso, né, Maurício? Isso, tudo a ver com São Paulo, né? Na varanda de casa, a gente começou, né, as aulas de mergulho, né? Nossa varanda agora se tornou o Espaço Mergulho, né? E lá a gente começou a desenvolver os cursos de mergulho, né, sempre dependendo de um lugar para, né, dar as aulas práticas de piscina, né, e um belo dia a gente conseguiu, né, sair lá do nosso quintal e hoje em dia estamos aqui com a estrutura completa para os cursos de mergulho. Isso porque, gente, o Maurício estava me contando aqui que ele trabalhava em uma montadora automobilística, correto, Maurício? Exato, trabalhava no montador. Ele que é engenheiro mecânico. Isso. E que tem, na verdade, o mergulho como uma paixão, como um hobby, né, Maurício? Exatamente, essa paixão, né, que fez a gente pensar em empreender, né, no mundo do mergulho, e as coisas foram acontecendo, né, a gente fez uma coisa com paixão, né, com realmente empenho naquilo que a gente ama, e as coisas foram acontecendo e hoje em dia a gente está com a estrutura aqui completa para desenvolver as aulas de mergulho. Como é que é, Maurício, empreender nesse segmento? Olha, não é uma coisa tão simples, por conta, né, o mercado do mergulho, o mercado, né, que a gente faz parte, é um mercado um pouco fechado, um pouco
não estruturado. Então, a gente, né, foi descobrindo e foi, né, se aprimorando, né, fazendo, né, algumas formações, fazendo algumas parcerias para que a gente conseguisse oferecer o melhor produto possível, né, a melhor experiência possível para os nossos alunos. E como é que é na prática aqui essa atividade? Porque tem muitos adeptos, tem muitas pessoas que realmente praticam esse tipo de atividade, de esporte. As pessoas têm essa afinidade, de fato, com a água, com o mergulho. Como é que é isso aí? Olha, excelente pergunta. A gente tem, né, clientes ou alunos, né? A gente gosta de tratar de nossos alunos ou nossos amigos, né? Porque o mundo do mergulho é um mundo, digamos assim, que envolve as pessoas não só na questão da atividade, mas sim uma questão social, né? A gente tem alunos de 10 anos de idade até 70, 80 anos de idade, certo? Então, nem todos têm uma habilidade com a água, né? E aqui a gente, né, faz as pessoas, né, desbloquearem, às vezes, esses mitos em relação à água, em relação ao mergulho no mar. Muita gente tem, né, às vezes, receio do mundo, né, marinho, entre aspas, e acabam descobrindo uma vida, né, pela frente, uma atividade super gostosa. Hoje é uma atividade que ajuda muito, né, no mundo corporativo, muitas pessoas, né, que têm a vida agitada. A gente está numa capital, né, que realmente às vezes estressam as pessoas pelas atividades que elas executam. Então elas vêm aqui para a escola para ter esse momento, né, de relaxamento, esse momento de curtir uma atividade totalmente ligada à natureza, né, e descobrir o mundo subaquático, que é um mundo maravilhoso, um mundo cheio de descobertas, cheio de sensações, né, que realmente fazem as pessoas terem, né, como um estilo de vida. E falando em natureza, pegando esse gancho aqui do Maurício, em sustentabilidade, aqui também, né, Maurício? Vocês têm esse cuidado, né, esse zelo com a água, né, com o cuidado da água. Né? Exatamente, é um bem maior que a gente tem, né? Inclusive a nossa atividade depende 100% dela, né? Aqui a gente, né, utiliza, por exemplo, a água da chuva, né, para alimentar nossas piscinas. Ela é pré-tratada, depois tratada novamente na piscina, né? Toda a nossa limpeza na academia, né, ela é feita através da água da chuva. Ou seja, a gente tem nessa consciência ambiental muito forte, inclusive nos nossos cursos de mergulho e nos cursos de natação, né? As crianças, desde pequenas, já têm uma consciência em termos de retirada de lixo, né, em termos de cuidar do nosso meio ambiente, que, né, é o nosso bem maior. As atividades físicas têm sido vistas como item obrigatório de quem busca uma rotina de saúde, bem-estar, longevidade. Os exercícios aquáticos, por exemplo, como natação e hidroginástica, são uma ótima pedida. E foi pensando nesse mercado que a Denise Dias vislumbrou uma oportunidade de negócio. Foi bem isso, né, Denise? Foi bem isso. Além de saúde e bem-estar, né, aqui a gente trabalha muito com criança, com natação infantil, né, que é um alto índice de mortalidade hoje de crianças morrendo afogada. E a natação desde muito jovens, né, as crianças desde pequenininhas, aqui a gente começa a partir dos 6 meses, proporciona, além de uma melhora da qualidade respiratória dessas crianças, também muitas vezes um salvamento em algum momento da vida, que uma criança pode cair numa piscina. Hoje, na maioria dos lugares que a gente vai, tem piscina, né? Então, esse risco a gente consegue controlar se a criança começa a fazer natação desde pequenininho. E aqui, quais são os tipos de atividades que vocês oferecem para quem busca essa prática de esporte? Da natação, a gente tem a partir de 6 meses de idade, com crianças bem pequenininhas, até a parte de hidroginástica, que é até a melhor idade, né, que a gente costuma dizer aqui. E também a gente oferece natação aqui para crianças adaptadas, né, para pessoas adaptadas. Então, crianças com autismo, com deficiências motoras ou até mesmo problemas físicos em geral. A gente tem profissionais especializados que trabalham aqui com a gente para esse tipo de público que muitas vezes a maioria das academias acabam não aceitando. Ou seja, o trabalho aqui, gente, vai muito além da prevenção e da prática de exercícios físicos. Também tem todo esse
cuidado com a reabilitação dessas pessoas, Sim, dessas crianças, né, sim, Denise? com certeza, com certeza. Aqui nós somos uma escola de natação com um ambiente inclusivo. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, né, Denise? Não. É complexo. Você que vinha do mercado de trabalho, do mercado Sim. automobilístico, né? A Sim. Denise que tinha que tem, ainda não deixou de ser, né? É engenheira mecânica, tinha uma profissão, uma carreira, digamos assim, consolidada, né, Denise? Sim, no mundo corporativo. No mundo corporativo a gente sabe que não é fácil, né, largar o emprego formal, né, o certo, o estável para empreender no Brasil. Né? Não é fácil. Quando a gente sai do corporativo e passa a ser o empresário, né? Muitas vezes a gente não tem noção da carga tributária que a gente tem que levar nas costas, né? Então isso para mim no começo foi muito impactante, porque daqui a pouco chegava boleto, o contador, não, esse aqui você tem que pagar por causa não sei o quê, não, esse aqui você tem que pagar por causa não sei o quê, esse aqui outro você também tem que pagar. Então no começo foi muito complicado entender e até hoje, às vezes, a gente entra lá, pede um extrato de tudo que tem, o que está pago, se está devendo alguma coisa, aí sempre vem uma DARFzinha, sempre vem um impostinho que estava devendo e a gente vai lá e tem que pagar. E se não pagar, né, a gente sabe como é difícil as coisas aqui no nosso país. Mas ainda assim, a gente prefere trabalhar de acordo com a lei, que eu acho que é melhor. Denise, como é que você vê o empreendedorismo feminino no Brasil? Olha, eu acho que de uns anos para cá cresceu muito, absurdamente. Muitas mulheres, muitas vezes com filhos, né, se veem muitas vezes sem oportunidade de trabalho e acaba começando empreendendo, vou fazer uma marmita, vou trabalhar na casa de alguém e chama alguém, e aí esse que chamou alguém já chama outro alguém, e aí a hora que ela vê, ela já está com uma pequena empresa organizando essas pessoas para fazer essa atividade. Então, acho que o empreendedorismo no nosso país, ele cresceu muito, não por uma oportunidade, mas sim por uma necessidade, né? Então, a mulher hoje, muitas vezes, o marido foi embora e ela se vê naquela situação de desespero, então ela muitas vezes é obrigada a empreender por uma necessidade, né? Então, acho que é uma situação no nosso país como um todo, isso, né? É triste, mas a gente vê que muitas vezes as mulheres, elas acabam conseguindo empreender de uma maneira bem significativa. Só para vocês perceberem a importância do reuso, da utilização da água da chuva, da água que vem lá de cima, né, de São Pedro, a importância, né, principalmente nesses períodos de seca. E quando a gente fala em períodos de seca, o período de seca acontece em todas as regiões do Brasil, não só lá no Nordeste, como muitas pessoas acreditam que só o Nordeste ou a região norte do país sofre com a seca. Mas aqui no sul do Brasil, aqui no sul do país, em São Paulo, também existe esse período de seca. E aí a importância desse trabalho consciente do uso sustentável da água que vocês fazem aqui, né, Denise? Aqui, que é esse reaproveitamento da água da chuva que é captada e que é super utilizada, muito importante, por sinal, na hora de abastecer o nível dessas piscinas, né, Denise? Exato, exatamente. Então, a gente, além, né, da reutilização da água aqui, agora a gente também está com um projeto, a gente está fazendo estudo de viabilidade para colocar aquecimento solar para tentar reduzir um pouco o gasto de energia elétrica e utilizar uma energia mais limpa, né? Que acho que é super importante tanto para o nosso planeta, né, que a gente precisa conservar, né, os nossos meios naturais, então utilizar essa energia limpa para utilizar no aquecimento das piscinas. E não só com essa proposta de oferecer aulas, né, de ginástica, de hidroginástica, aulas de natação, a Denise
também teve uma visão mais ampla do negócio, né? Acabou que montou uma lojinha, né? Ela que também é representante, né? Revendedora de marcas famosas, importantes no país, nesse mundo subaquático. E é para lá que a gente vai agora para mostrar cada detalhe para vocês. Lá das piscinas, a gente veio então conhecer aqui de perto a lojinha da Denise aqui, onde ela oferece, né, vários acessórios para quem quer entrar nesse mundo aquático, né, Denise? Sim, a gente vende maiô, sunga, touca de natação, os óculos, né, que são coisas que as pessoas muitas vezes utilizam aqui e às vezes não tem tempo para sair para comprar, ou chega aqui e esqueceu o maiô, acaba pegando aqui na loja da escola. Ou seja, o quanto, né, Denise, é possível você empreender nesse mundo, nesse universo da água, né? Porque não é só as aulas de natação, não é só as aulas de hidroginástica. Você também pode empreender começando a pensar o que você vai oferecer, o que você vai proporcionar ao aluno, ao cliente, ao consumidor, né? E muitas vezes a gente está aqui dentro, mas a gente não consegue ver, sabe, Bruno? Por exemplo, aqui, todo mundo que trabalha aqui, como eu te falei, a gente é uma família. Então, por exemplo, a máquina de café. A Mariana, que é minha funcionária, ela falou: ai, Denise, vamos colocar uma máquina de café. Os pais ficam aqui, ficam pedindo café, vamos colocar uma máquina de café. Eu falei: ai, não, mais um trabalho, não, vamos colocar. Insistiu tanto que a máquina de café tá aí e hoje é um dos principais pioneiros de venda, que o que a gente mais vende é café agora no inverno. E aí a gente tem o sorvete também, então no verão a gente acaba vendendo muito sorvete e água, refrigerante, que a gente tem aqui a máquina, a geladeira, que a gente acaba vendendo também. Aulas de mergulho, natação, hidroginástica, uma lojinha específica para você que quer aí adquirir algum acessório, para você que quer começar aí a dar os primeiros passos, né? Ou melhor, as primeiras braçadas no mundo da natação, mas também o espaço aqui reserva um cantinho especial para você que quer se aventurar, se aprofundar mais nesse mundo do mergulho. A gente está aqui basicamente tudo em um único espaço, né? Uma loja especializada em roupas especiais, né? Em roupas para quem quer fazer essa prática do mergulho. Foi pensando nesse mercado, né? Ampliar esse mercado, que o Maurício também teve essa sacada genial, digamos assim, de trazer isso para o negócio dele. Foi isso, né, Maurício? Exatamente. Então, todas as pessoas que fazem a atividade de mergulho necessitam dos equipamentos, né? E como você falou, né, as roupas de mergulho, as vestimentas de mergulho são coisas importantes, né, para que elas possam praticar a atividade. Aqui, inclusive, a gente disponibiliza roupas para a pessoa mergulhar no verão ou, por exemplo, em águas geladas. Eu quero fazer uma experiência em águas, por exemplo, na Finlândia, né, ou em águas geladas. Você tem equipamentos, né, e a gente fornece isso para os nossos clientes. E aí a importância, né, Maurício, da gente ressaltar o uso adequado, correto desses equipamentos de segurança, que não deixam de ser equipamentos de segurança, né? Exatamente. Então é super importante que para a prática do mergulho, né, as pessoas tenham, primeiro, o equipamento correto para a atividade, né, e em bom estado de conservação. Além, né, dos equipamentos novos que a gente disponibiliza aqui para os nossos clientes, a gente também fornece consultorias, manutenções preventivas, né, para que a pessoa curta e aproveite do mundo subaquático da melhor forma possível. Alguma fabricação própria já da marca de vocês? A gente tem uma marca de lanternas de mergulho, né, que a gente está desenvolvendo, né, e a gente está disponibilizando aí brevemente para os nossos clientes. E como é que surgiu essa ideia tão genial, Maurício? Então, a gente, na verdade, eu tenho pessoas no meu staff, né, que têm empresas de iluminação de LED, né, e a gente teve a ideia de fazer um produto voltado, né, para o mergulho. E era uma dos equipamentos que a gente tinha mais dificuldade de ter aqui em nacionais. Então, a gente desenvolvendo essa ideia para ter um produto aí local, né, para desenvolvimento do mergulho.
Ou seja, foi em cima de uma deficiência, de uma necessidade, de uma dor, de uma precariedade que vocês viram uma oportunidade de ampliar ainda mais o negócio. Exatamente. As marcas disponíveis no mercado, elas estavam, né? A gente tem grande dificuldade de encontrá-las aqui no Brasil, né? Ou, né, algumas marcas que não possuem tanta qualidade vindas da China, né? A gente encontrou ali um meio termo, né? E a oportunidade de desenvolver um produto que seja compatível com o mercado local e que forneça a qualidade de uma lanterna e de uma marca importante. Ou seja, a inovação, a tecnologia também está presente no mundo do mergulho, né, Maurício? Como é que essas ferramentas impactam o dia a dia dessa área, desse segmento de mercado? Veja, o mergulho está totalmente ligado com a tecnologia, né? Os equipamentos evoluem, né? As necessidades evoluem, a própria atividade como um todo, né? O mercado do mergulho é um mercado recente, né? Do mergulho recreativo ou recreacional. Então, existe muita possibilidade, principalmente localmente, da gente ajudar a desenvolver o esporte, né? E, logicamente, os equipamentos dentro do nosso mercado. No próximo bloco tem mais empreendedorismo nesse universo da água e um bate-papo com uma família empreendedora, dona de uma lavanderia. O programa Na Onda volta daqui a pouquinho. Não sai daí. De acordo com o Sindilave, Sindicato de Lavanderias do Estado de São Paulo, o setor emprega quase 100 mil pessoas em todo o país. Só no estado de São Paulo, 35 mil pessoas. E aqui na capital paulista, quase 15 mil. Uma indústria que movimenta quase 6 bilhões de reais por ano em todo o Brasil. E para falar desse setor tão pujante, a gente está aqui com duas pessoas, um casal, na verdade, que são donos, né? Eles são donos de uma lavanderia há quase 40 anos aqui na capital paulista. O seu Geraldo Madeira e a dona Leia Madeira. Seu Geraldo, muita coisa mudou, né, de lá para cá, né? Bastante. Nesses 38 anos, teve muitas adversidades com o passar dos anos. Antes, era nós dois e mais uma pessoa que nos ajudava. Hoje, com mais tecnologia, estamos com 8 pessoas. Mas, quando começamos, foi bem difícil. E como é que o senhor veio parar nesse mundo do empreendedorismo? Eu trabalhava, era CLT, trabalhava nos Correios. Nós trabalhávamos nos Correios, ela saiu, conversando com a irmã dela que já trabalhava com lavanderia e ela decidiu a começar com lavanderia e logo em seguida eu também desliguei da empresa e vim para a lavanderia. E estamos até hoje. E é como todo empreendedor que decide, como toda pessoa que decide empreender no país, é justamente assim. Elas largam os empregos, né? E geralmente empregos carteira assinada, com direito a 13º, férias, com todos os direitos trabalhistas, como rege a lei trabalhista brasileira, né? E decidem apostar num sonho, né? Apostar numa oportunidade ou até mesmo em uma necessidade, porque o empreendedor é isso, né? É um risco, né? Ele corre risco. Exatamente. Né? Você não sabe com o que você vai se deparar lá na frente, né, né, dona Leia? A vontade de empreender é maior do que qualquer coisa, né? Porque você sabe, se você for um bom empreendedor e se dedicar, com certeza você tem resultados. Né? Mas tem que ter muita dedicação, que é o que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Já tivemos vários altos e baixos, mas a gente superou. E aí, os filhos nasceram, criaram, me ajudaram e a gente foi desenvolvendo. Estamos aqui até hoje. E essa proposta de negócio, de trabalho, ela não tem como, vocês não tem como, por exemplo, e aqui eu pergunto como um desconhecido, sem ser um entendedor do assunto,
vocês não poderiam usar, por exemplo, aproveitar a água pluvial, a água que vem da chuva, fazer um trabalho de reutilização dela para fazer com que ela fosse usada aqui no ambiente de trabalho de Poderia, a vocês? gente sabe que existe processos que ajudam, né? Mas e aí? Créditos para fazer esse processo, porque é um grande investimento, é mais um investimento que você tem. E aí você vai protelando e vai deixando passar. Né? Hoje aqui também no nosso sei. espaço não dá para fazer esse tratamento. Teria que ter um espaço para fazer isso daí. É um Tem estudo, né? Tem Um que ter um espaço grande para estudo. você fazer isso. Entendi. E essas máquinas de hoje em dia, né, seu Reinaldo, elas estão muito mais... seu Geraldo, elas estão muito mais modernas e isso faz com que vocês até economizem na conta d'água, né? São mais economiza São mais econômicas, né? Do início até hoje, dá para economizar mais de 50% no trabalho de uma limpeza de uma peça hoje. Isso se o senhor fazer uma comparação das máquinas antigas para as máquinas de hoje. Isso. Dá uma economia de mais de 50%. E um negócio que é em família, né, dona Léa? Em família. Isso ajuda muito, né? E é como acontece, né, em vários outros negócios, né, de pessoas, de famílias empreendedoras pelo país. Passa de geração em geração, a gente aqui conversando com o seu Geraldo, com a dona Léa, e agora a gente também vai entender um pouquinho mais desse nicho de negócio, desse modelo de negócio, com o filho deles, que é o Vinícius. E é aqui nesse espaço onde tudo acontece, desde a lavagem, a secagem, a passagem da roupa. Independentemente do modelo, a gente sabe que isso demanda muito trabalho, né? Muito cuidado por parte dos colaboradores que estão aqui para fazer esse tipo de serviço. E a gente está aqui agora com o Vinícius Madeira, ele que é o sucessor, digamos assim, né, do seu Geraldo e da dona Léa, e que, de fato, também tem tocado aí o negócio em família. É um negócio da família, né, Vinícius? É isso aí. Eu fiquei com a parte boa, né? Verdade. Estou à frente da Lavanderia Brilhante há 10 anos. Uhum. Nasci, ficava dentro de cesto, dentro da lavanderia. Sido criado, nunca trabalhei fora. Primeiro emprego. Primeiro emprego e daí já comecei a seguir os passos dos meus pais. Empreendendo, vendo as dificuldades, aprendendo com as dificuldades, pegando a parte boa, a parte difícil do negócio, no modo geral. E quando a gente fala desse recurso natural, né, Vinícius, a gente sabe o quanto as pessoas, eu falo as pessoas de forma geral, né, de modo geral, o quanto elas estão preocupadas com essa questão do uso consciente, né, do uso sustentável, né, e aí a gente sempre bate naquela mesma tecla da sustentabilidade, né? Sim. Do cuidado com a preservação do meio ambiente, o quanto negócios como esse, né, e quando a gente fala negócios como esse, é justamente com nessa questão da modernidade, o quanto esses equipamentos, esses maquinários, eles estão cada vez mais modernos, tecnológicos, para justamente utilizar cada vez menos água, né? Sim. Controle, nossas máquinas hoje, tirando as máquinas mais antigas, que tem um trabalho braçal um pouco maior, nós temos tecnologia também dentro da lavanderia, que você consegue controlar a quantidade de água, tempo de máquina. Então, tudo vai diminuindo conforme a tecnologia e a inovação que as pessoas vão inventando, vão experimentando, até mesmo com produtos que pedem para usar uma quantidade de água menor. Então tem uma infinidade no mercado hoje, é uma ampla estrutura que eles oferecem para estar reutilizando cada dia mais. A gente sabe, né, Vinícius, que além de a gente, no caso, os empreendedores, vocês empreendedores desse segmento de lavanderia, que lida com água, que lida com energia, tem de, obviamente, acompanhar todas essas novidades que surgem cada dia, né? Como está tudo tão tecnológico, tudo tão avançado, tudo tão moderno, vocês também precisam entender a necessidade, a dor, o que os clientes buscam, né?
com esse modelo, com esse segmento de negócio, né? Com certeza. E na lavanderia, cada dia que a gente recebe novos clientes, eles perguntam sobre produto, sobre fornecedores, enfim, desde o plástico, do papel, porque plástico utiliza água, papel para fazer utiliza água, os produtos para a gente lavar roupa, enfim, o carro também, para manter o carro. Então, a gente tem que entender a necessidade de cada cliente para saber como que será o processo, até mesmo na lavagem, porque a lavanderia, para muitos, é só pegar, colocar a roupa na máquina, lavou, secou, entregou. Não, é um mundo totalmente à parte que só quem está mesmo no negócio para sentir as dores, para atender e ter o melhor resultado. Vinícius, quando a gente fala desse setor que é tão promissor, que está em plena expansão, e aí os dados do Sindilave, né, do sindicato, né, que a gente acabou de ouvir, a gente sabe o quanto esse setor ele movimenta outras cadeias, né, produtivas, outros CNPJs, outros empreendedores, porque vocês não dependem só de si, vocês dependem de fornecedores que fornecem o cabide, que fornecem o plástico, que vai a embalagem, que fornecem os produtos, né? Tem a parte técnica dos equipamentos, quando o equipamento falha, vocês precisam acionar um técnico. E além de toda esse leque de oportunidades de novos negócios, principalmente também a gente não pode deixar de falar na geração de emprego e renda, né? Sim, com E certeza. que a lavanderia faz parte dessa realidade, né? Vocês contribuem para a geração de novos empregos e novas oportunidades, né? Com certeza. A gente acaba contribuindo diretamente e indiretamente, né? Porque se você for parar para pensar mesmo nos seus colaboradores, seus fornecedores, as pessoas diariamente que vêm fazer uma manutenção, quando uma máquina de lavar tem um problema, outra máquina de secar. Então, às vezes são técnicos, diversos técnicos. Hoje a gente tem 3 tipos de técnicos para atender a necessidade da lavanderia. E além disso, a gente tem 10 funcionários. Às vezes os indiretos que vêm, tipo, o serviço acumulou, vamos chamar pessoas para fazer um freelance, alguma coisa, trabalha por dia, por semana. Então, às vezes você não para pensar naquela conta e na diferença que você faz, que você está fazendo para fora, né? E quando a gente fala nesse mercado promissor, mais para frente, mais para os próximos anos, em um futuro próximo, né, Vinícius? É um mercado que promete, né? Até porque Sim. Com tanta inovação, né, a tendência é que cada vez mais esses equipamentos, esses maquinários, eles utilizem menos água, né? Com certeza. A tendência é sempre diminuir, até mesmo com maquinários, produtos de inovação que a gente vai experimentando, vai gostando, vai dando certo. As confecções também tem muito a ver na questão dos tecidos, da fabricação de N tecidos, porque tem produtos, tecidos que hoje a gente só lava, às vezes não precisa passar. Então é uma amplitude muito grande, é um universo sem fim. E a gente encerra mais uma edição do programa aqui da capital paulista. Esse foi o Na Onda na Água. E até o próximo programa.